O corpo sutil, dentro do que a gente aprende na filosofia Sankhya, ele é o que nós conhecemos como causa e efeito. O que significa isso? Significa que todas as causas foram um efeito. E esses efeitos que se tornaram causas vão se tornar efeitos novamente. Já esse composto que nós estamos dizendo aqui, desse quaternário inferior, abaixo de toda essa construção dessa personalidade transitória, surge o corpo grosseiro. Esse corpo grosseiro, ele carrega essa experiência atual, novamente, que é a experiência humana, e esse corpo grosseiro é apenas o efeito. Ele não é mais a causa. O que isso significa? Quando você vê os trejeitos, voltando novamente, do comportamento do ser humano e até os seus próprios comportamentos, isso significa que isso é um resultado, é um efeito de algo que foi marcado em você, correto? E estando marcado em você, isso gerou uma inclinação. O que poderíamos entender como uma inclinação? Um pensamento. Surgiu ali um desvaneio de uma possibilidade de um pensamento. É quando você está quieto na sua e do nada vem um pensamento aleatório. Aquilo não te incomoda, aquilo não te gera uma tendência comportamental, pode ser mental ou física, mas ela cutuca você. É como se alguém estivesse te dando uma agulhada. Essa agulhada, você sente, ela tá ali, é um incômodo, mas ela não te inclina a tendenciosamente se comportar e gerar uma ação, correto? Entretanto, todavia, quando isso é aceito por você, ou por apenas dois caminhos, ou porque você negligenciou esse pensamento. O que significa negligenciar? Você estava ocupado com outra coisa e você não achou que aquilo é importante. Isso é muito normal, porque ninguém te ensina a você fazer isso. E segundo, é porque você já habituou aquele pensamento, então você acha que aquele pensamento faz parte de você. E não é obsessor, é você mesmo. De qualquer forma, precisa ter o primeiro viés, precisa ter a primeira porta, a primeira entrada. Essa entrada vem com a negligência, ou por falta de prática, de você observar os seus pensamentos, ou por ausência de conhecimento sobre esse processo. Entretanto, ela entrou. Quando ela entrou e elas forem aceitas, isso vai gerar uma inclinação. Essa inclinação é quando aquilo deixa de ser apenas um pensamento e aquilo começa a ser uma repetição. Então, o que era um pensamento passageiro de 1 segundo começa a ter 1 minuto. Depois de 1 minuto, você começa a pensar durante 10 minutos sobre aquilo e você começa a se desvincular com o movimento físico que você está fazendo. Ou seja, a sua mente ela começa a entrar num flow, num fluxo, ok? Esse fluxo, esse fluir de pensamentos é o que a gente entende nos Vedas como o termo samsara. Samsara significa fluir. É quando a sua mente ela começa a fluir para aquele desejo, aquele não é nem chega a ser um desejo, tá? Mas é para você entender. Ela começa a fluir. Aí o que acontece? Nesse fluir, é como aquele momento que você está fazendo algo, ou você está parado, sentado, ou você está trabalhando, do nada você se perde. Você entra dentro da sua mente ali, você começa a fluir com aquilo que está acontecendo e você começa a entrar na onda daquele pensamento. Aquilo é uma inclinação, é como se você estivesse vendo várias pessoas
usando o capacete, certo? E você é o único... Sabe aquelas pegadinhas quando a pessoa ela entra no elevador e várias pessoas começam a colocar o capacete e só tem uma única pessoa que não faz parte da pegadinha, que sabe da pegadinha, automaticamente ela coloca o capacete. Porque todos colocaram. Então, ele teve uma inclinação a partir de uma observação externa. Mas é um sistema que já está automático no ser humano. Se várias estão fazendo, eu vou continuar fazendo. É uma forma que o cérebro tem de prevenir gastos energéticos. Simplesmente isso. Então, quando você tem um único pensamento, e aí depois você tem aquele mesmo pensamento, só que agora de outro momento da sua vida, mas ele vai se estendendo, você vai domesticando a sua mente a se inclinar a desejar, a fluir sobre aquilo. Não é o desejo ainda, é o fluir sobre aquilo. Aquilo se torna uma marcação. O que é uma marcação? É como se fosse um carimbo. Então, naquela parte do dia, naquela parte daquela frequência que você estava, naquela parte daquele momento do seu dia, no momento do seu humor, aquilo é marcado. Todas as vezes que você chega paraleladamente nessa etapa, aquilo já tem aquela marcação. Então aquilo já gera uma inclinação e aquilo já gera um comportamento. É padrão. Você sentiu daquela forma, bimba. Você vai ter um comportamento, uma ação X. Isso é karma. Ok? Lembrando que a gente está falando sobre reencarnação. Então, novamente, quando eu padronizo isso, aquilo se torna uma marcação, e marcação significa o quê? Eu estou me sentindo daquela forma no momento onde aquilo foi marcado, eu estou sentindo-me daquele jeito, eu padronizo esse processo, e todas as vezes que eu começo a entrar nesse estado mental que me gerou essa marcação, automaticamente já tem um roteiro de ação que eu vou ter. Isso é o karma dessa vida. Karma remete a ações. O que vai acontecer? Quando eu tenho essa inclinação, isso gera uma tendência. Então eu vou, como eu mencionei aqui, esse ato já programado vai ter uma tendência de resposta. Então eu irei agir dessa forma, eu irei aceitar a experiência após essa marcação dessa forma, eu irei renegar ou negar a experiência a partir daquela marcação daquela forma. Então eu vou estruturando um sistema hierárquico de padronização de resposta para a minha própria vida, sem eu perceber que eu estou fazendo isso. E essas tendências fazem com que eu estou limitando a minha experiência, eu estou tentando prever a minha experiência, e essa tentativa me gera ansiedade, eu fico projetando meus pensamentos para o futuro, ok? Esse gera uma dispersão mental, essa dispersão, essa necessidade de sempre de me prevenir de algo, me gera um cansaço, uma euforia, a pessoa começa a ficar ansiosa, ela começa a ficar desgastada e ela fica ausente de perceber as nuances que acontecem na vida dela. Ou seja, ela não percebe os detalhes da vida dela. Então ela não consegue observar o comportamento daquele ser humano, ele não consegue observar o comportamento daquelas pessoas em volta dela ou dele, possibilidades de mudar a condição financeira, possibilidades de mudar de realidade. Ela fica presa nisso mesmo, porque a mente dela fica em desvaneio. Por isso que essas inclinações e tendências nos Yoga Sutras já é chamado de vidris, né? Pode ser que a pronúncia não seja correta, mas é isso. Essas flutuações mentais. Novamente, o que são essas flutuações mentais? É quando você não consegue objetivamente tomar uma decisão e aguentar essa decisão. Você fica em constante oscilação. Você pensa numa coisa, você se apega àquele pensamento, você pensa em outro, você apega naquele outro pensamento, e quando você percebe, você não resolveu
a sua vida. Você não resolveu tomar uma iniciativa, você não resolveu fazer um movimento, você não resolveu absolutamente nada. É quando você está de folga e você se propõe a ficar à toa e quando você vai ver, você percebe que você já está 40 minutos vendo vídeos aleatórios. Cada vídeo que você está vendo é um pensamento. Então é como, imagina que você está pegando o telefone e vendo vários vídeos durante 40 minutos. Às vezes você vê 30 segundos, ou 10 segundos, ou 15 segundos de um vídeo. Então a cada 15 segundos durante 40 minutos é um pensamento. Então vem vários pensamentos e você não foca em nenhum. Quando você acha interessante um vídeo, você foca e fica com ele até o final. É a mesma coisa do pensamento. Só que aí entra uma parte interessante. Quando a gente estuda a metacognição, uma das abordagens dela é a regulação da mente, que é o processo de avaliação, julgar as qualidades dos pensamentos. Quando você foca no pensamento, não significa que você está dominando a sua mente ou construindo uma mente mais poderosa. Porque se você não começar a regular esses pensamentos ou a qualidade desses pensamentos, você simplesmente está se iludindo. Você está se ludibriando. Isso não é o discernimento correto. Tá? Então você vai começar a observar o julgamento. Você vai começar a se julgar mesmo pensando aquilo. Fala assim, será que eu estou sendo uma pessoa ética? Será que eu estou sendo uma pessoa moral? Será que eu estou pensando honestamente? Será que esse pensamento é meu mesmo? Ou será que mesmo que eu tenha um obsessor, será que isso não é meu de verdade? E você vai entrar nesse questionamento. Esse questionamento é o termo viveka, que é a busca do discernimento correto no interno passageiro. Porque se você entende que esses pensamentos são passageiros, eles não são eternos, porque não existe eternidade na mutação. Se algo muda, está mudando constantemente, isso não é eternidade, isso é o passageiro. E o espírito se confunde com isso. E aí você vai trazer essa lucidez para ele através desse poder que você pode adquirir na sua própria vida. Lembre-se, aqueles que buscarem a verdade, de tanto buscarem, irão ficar chocados, e após passar a perturbação, irão reinar sobre todo. Conhecereis a verdade vós libertarás. A mesma frase do mesmo cara, só em contexto diferente. Tá? Essas tendências vão fazer isso. E essas tendências vão limitar a sua possibilidade de vida, de experiência, limitar as suas possibilidades de adquirir conhecimento, novas percepções. É isso que faz você ficar preso em uma ideia, em um conceito, em uma mágoa, em uma dor, um sofrimento, porque aquilo se tornou marcações. E lembra, quando aquilo se torna uma marcação, quando você, mesmo que você não esteja pensando nisso, mas você entrou nessa frequência, se assim a gente podia dizer, dessa marcação, automaticamente você terá um roteiro ou uma narrativa padrão. Essa narrativa padrão, ela vai determinar como a sua vida vai agir ou como o seu karma vai agir. São ações. Então as suas ações, elas serão previsíveis. Elas serão mapeadas. Mas não por você, por qualquer consciência que está observando o seu comportamento. E é por isso que obsessores que têm esse conhecimento vão sempre ter o domínio superior a você mesmo, a primeiro princípio, porque ele consegue observar isso. Um obsessor com conhecimento isso e se torna obsessor, ele consegue fazer isso. E não é tão difícil, para te falar a verdade. É que você está na condição humana, você é subjugado por vários processos. Mas quando você não é subjugado por esses processos no corpo físico, você consegue perceber isso com mais clareza. Os obsessores percebem isso. Outros seres, criaturas, tudo percebe isso. O seu espírito também pode perceber isso. Ok? Depende muito da formação intelectual dele. Discernitiva, né? Enfim. Ok? Então essa narrativa vai ser padrão.
Quando você começa a observar e entender esses padrões, essas marcações, você entende. Então se eu começar a me sentir dessa forma, vai gerar esse gatilho, entre aspas, que vão gerar essas inclinações, essas tendências. Eu vou entrar em um flow, um fluxo. Eu vou entrar em samsara. E esse processo é puramente mental. Eu vou entrar em samsara, nesse flow, nesse fluxo, nesse fluir. Eu vou me deixar fluir pela essa onda de pensamento ou essa onda de marcações que estão acontecendo.